Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando mais uma vez para apresentar o programa Boa Noite Goiás. O programa Boa Noite Goiás, que você já deve estar acostumado a assistir, espero que sim, que é apresentado pela TV Brasil Central e também pela TV Alego, que é a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. As duas emissoras se unem, fazem uma parceria e levam até você uma informação em muito maior quantidade e muito maior qualidade para que você fique bem informado sobre tudo que acontece, principalmente aqui em Goiás. Mas a gente fala também sobre assuntos que acontecem mundo afora, né? E ainda repercute, e a gente vai querer saber, na verdade, que sinais mais claros a gente tem da repercussão da eleição que aconteceu dias atrás na Argentina, para a presidência da Argentina. Que isso pode representar para o Brasil? Lá na Argentina venceu a direita, aqui venceu a esquerda com o Lula, e a gente prevê, pelo que a gente ouve aqui e ali de um e de outro, e principalmente dos correligionários, a gente prevê que haja talvez até um desentendimento bastante pesado. Será que isso vai acontecer? Brasil e Argentina, que são grandes parceiros comerciais, mas que podem ficar atritados por conta dessa divergência ideológica. Para falar sobre isso e para falar também sobre o trabalho dele aqui na Assembleia Legislativa, recebemos hoje o deputado estadual Fred Rodrigues, que é do DC. É isso, deputado? Isso mesmo, Paulo. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com você. Um tempinho já que a gente não participava, muitos compromissos, o mandato exige muito, né? Mas, graças a Deus, tudo certo e hoje muito feliz aqui. Espero que a gente possa honrar sua audiência qualificadíssima assim, aqui com o que a gente tem para dizer. Muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras, pelo incentivo que, afinal, o senhor acaba nos dando para que a gente possa levar adiante esse programa, juntamente, né, com toda a direção da Assembleia Legislativa, da TV Alego e também da TV Brasil Central. E de todos os funcionários, de todo mundo que trabalha nessas duas empresas, né, e que fazem tornar isso aqui possível, né? Chegar até você. E você que está em casa, está aí assistindo de alguma forma, você pode participar, conversar com o deputado Fred Rodrigues, ele tem uns projetos interessantes, e um deles trata sobre doenças ocultas. Você já ouviu falar sobre isso? Eu não havia ouvido ainda falar sobre essa história, mas o deputado já ouviu, está atento a elas e fez uma proposta que se tornou lei e você vai conhecer daqui a pouco. Você pode participar através do nosso telefone 98200-3223. 98200-3223. Ou então pelo nosso canal no YouTube da TV Brasil Central e também no YouTube da TV Alego. Lá você pode também mandar a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, enfim, tornar esse programa absolutamente interativo entre nós aqui e você aí. O programa Boa Noite Goiás já está no ar. Muito bem, já estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado estadual Fred Rodrigues. E o deputado vem falar, como eu disse na abertura do programa, sobre o trabalho, né, da Assembleia Legislativa, particularmente do seu trabalho. E eu percebo isso porque vou sempre ao plenário, deputado. Vou sempre ao plenário e acompanho também pela televisão, pela TV Alego. Né, quando não estou no plenário, estou lá na televisão, assistindo, ouvindo, né, essas discussões todas que os senhores fazem. São muitas as discussões. Eu vou deixar para o senhor escolher qual a primeira que o senhor quer tratar aqui. Olha, aquela que está mais incomodando o senhor nesse momento. Tá, nesse momento, então, o que está mais me incomodando, não está me incomodando, mas eu quero falar porque que o Paulo fez essa brincadeira aqui, que ele está falando que vai sempre ao plenário. É porque ontem, como sabe, o Paulo, né, esse grande baluarte, essa grande referência do jornalismo goiano, que eu falo muitas vezes para ele e falo para quem me pergunta, que eu considero o nosso maior jornalista aqui do estado de Goiás, né? E ontem ele estava no plenário, como ele sempre está no plenário, mas ontem, curiosamente, coincidentemente, eu estava na mesa, né? Então, da mesa eu ouvi e eu falei, olha, quero pedir uma questão de ordem aqui para falar da presença do nosso querido Paulo Berg, que é uma tradição que nós temos aqui, os deputados, quando entra uma pessoa importante, uma autoridade, a gente sempre faz a menção honrosa, né? Mas o Paulo tá lá todo dia, eu só quis realmente fazer questão de prestigiá-lo, porque dessa vez da mesa eu consegui avistá-lo lá, não é porque ele não tá aqui. Talvez alguém pensou, o Paulo nunca tá, e apareceu lá e o Fred fez a menção honrosa. Não, ele tá sempre aqui, mas é que dessa vez eu vi e eu quis fazer a menção. Não só um excelente profissional,
mas uma pessoa que agrega muito aqui aos quadros da Aleg e, obviamente, a todo o jornalismo goiano. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. É verdade, senão não falaria. Fico muito honrado com isso. Eu estou honrado de estar aqui no programa. E é verdade, porque lá no plenário, quem conhece o plenário sabe como é, a gente fica na galeria ali dos mortais comuns. Não é? E os senhores ficam à frente de nós, de costas para nós. Sim, né? É verdade. E olhando naturalmente para a mesa diretora, a qual os senhores se dirigem para fazer os pronunciamentos. E também ao público, claro, aos deputados e ao público. Mas o senhor sempre fica de costas e tal. E coincidiu que ontem a gente, de repente, cruzou os olhares e o senhor me viu e falou, ó, tá aqui. Obrigado pelo registro. Que é isso? É uma brincadeira também que eu faço aqui, e faço de público também, que não tem segredo nenhum, não tem nada a ver, não tem nada errado nisso. Vamos lá, deputado? Vamos. Escolha, por favor. Olha, qual ficha o senhor quer apostar primeiro? Paulo, acho que assim, tem muitas coisas acontecendo hoje no Brasil, né? Algumas pequenas conquistas que a gente vem tendo. Eu acho que o Brasil, talvez de certa forma, está começando a retomar a uma normalidade, né? Não é segredo para ninguém qual é o meu posicionamento político. Eu sou da direita conservadora. Eu sou um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, eu sou um crítico do governo federal. E mais que tudo, eu sou um crítico do governo federal, não simplesmente porque eu sou de direita, mas porque eu estava vivo e acompanhando o que foram os governos petistas, né? Os 4 mandatos do governo do PT. Então eu percebo o que está acontecendo no Brasil. E quando eu falo de algumas coisas de esperança, eu falo, por exemplo, da eleição, né, do Javier Milei na Argentina, que foi de certa forma surpreendente, né? 55% dos votos, uma margem como se diz, alta, uma margem muito significativa de vantagem em relação ao derrotado, né, o Sérgio Massa, que representava já um projeto de governo falido, que já era falido quando o Fernandes assumiu, né, sucedendo o Macri. Então, assim, eu acho que isso deu uma catapulta de ânimo, não só para a direita, mas eu acho que todo mundo que busca sair desse populismo barato da esquerda, né, da falsa democracia que a esquerda diz defender, que na verdade a gente vê isso reverberando na censura aos jornalistas, no ataque aos adversários políticos, na prisão dos adversários políticos, na tentativa de aparelhamento e às vezes no sucesso de aparelhamento judiciário para perseguir adversários políticos, né? Mas aqui em Goiás nós temos, trazendo mais, né, aqui para o estado de Goiás, nós temos tido um enorme sucesso, até com o governador Caiado, né, para explicar nossas pautas. O governador que tem um histórico de direita, mas ele, obviamente, quando está no executivo, precisa negociar com todos os espectros, com todos os setores do espectro político. Claro, né? Hoje ele estava em Brasília com Lula. Sim, eu entendo. Eu não sou um crítico, acho que ele não tem que conversar com o presidente da República, né? Seja lá por qual motivo, esse cara é o presidente da República e é normal que o nosso governador se sente para conversar com ele. Mas também fiquei sabendo hoje que ele vai à posse do Javier Milei, né? Que ele foi convidado, eu não sei se ele já aceitou o convite, mas... Aceitou. Aceitou? Que coisa boa. Acho que é bom, até porque o atual ocupante do cargo de presidente da República está tentando já desestabilizar as relações, então é bom mostrar que há pessoas sinceras, há pessoas honestas. Do cargo, o senhor se refere a Lula, vamos falar claro para não ter dúvida. É isso. O Lula já está tentando fazer essa desestabilização, né? Obviamente há sim o preconceito político, ideológico, e o Javier Milei, de verdade seja dita, também já não gosta muito, porque também conhece os perigos do governo petista, né? E então é bom que o Caiado faça esse papel de sensato e vá até lá para que o presidente da Argentina entenda que aqui há pessoas sensatas em posição de poder e que podem sim estabelecer uma relação de respeito e cooperação entre os dois países. Tá, essa ida de Caiado para a posse de Milei significa o que, na sua opinião? Vamos ver lá na frente. Porque, ao que consta, pelo menos até esse momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro convidou 4 governadores, para estarem com ele lá nessa posse. Caiado, pelo que foi anunciado, hoje inclusive foi anunciado, foi confirmado, ele estará lá também. Em que medida isso fortalece a direita? Em que medida a direita se sentirá enfraquecida diante dessa necessidade de relacionamento com a esquerda através do Lula? Como é que vai ser esse jogo de xadrez aí? Olha, eu acho que o que a população, antes de tudo, a gente tem que entender que o que a população argentina fez foi dar um recado, e não só um recado de insatisfação econômica, mas um recado de insatisfação sociocultural e política, né? O grupo, né, do Fernandes, né, que foi representado pelo Sérgio Massa, eles sofreram uma derrota histórica tendo a máquina na mão. Não foi algo de 0,5%, 1%, 2%, não. 10% de diferença é muita coisa, é um recado que a população mostra, olha, não queremos mais vocês aqui, estamos vendo o que vocês estão fazendo com o nosso país. A Argentina chegou a bater uma taxa de juros de 130%,
de juros, né? Para comparação, o Brasil, que já não é pequeno. O Brasil, que não é pequeno, tem 12%. Então, de 12,75%, se eu não me engano. A Argentina estava com 133%, um país que foi... mais rico, né? Um país que, historicamente, tem a sua condição econômica melhor que a do Brasil. E isso se deu por quê? Por causa do povo? Não, por causa dos anos sequenciais de governo de esquerda. E o Macri, né, que foi uma pessoa que deveria ter entrado para fazer reformas estruturais concisas, reformas estruturais fortes, né, ele acabou sendo muito tímido no que deveria ter feito, e principalmente na parte econômica. Isso prejudicou bastante a população argentina, que por algum motivo quis dar mais uma chance à esquerda, e aí terminou de destruir o país completamente, como havia sido avisado, como o presidente Bolsonaro havia avisado, dada a eleição do Alberto Fernandes, e aconteceu. Então a população argentina dessa vez não quis arriscar, pegou o Javier Milei, que é o que a gente chama de outcast, né? Uma pessoa que vem de fora do conceito de político tradicional, que é sempre aquela pessoa que ajusta tudo, que concilia tudo, e é bom ter esse tipo de político, o conciliador, mas há momentos em que eles precisam dar lugar aos que vão chegar realmente colocando o pé na porta. E a Argentina não tinha outra opção a não ser alguém que vai colocar o pé na porta. Né? Ele vai colocar, você acha que ele vai ter força para isso? Uma das propostas, primeiro ele está acabando, extinguindo um monte de ministérios, para quem lembra, né? A primeira coisa que o presidente Lula fez quando chegou aqui, né? Após ter sido descondenado e possibilidade de concorrer e ter sido declarado vencedor das eleições, a primeira coisa que ele fez foi aumentar o número de ministérios. Né? Nós tínhamos, se eu não me engano, 21 ou 23 e foram para 37, da noite para o dia. E isso o Javier Milei tinha feito lá também. Tem muito ministério lá que não serve para nada. A não ser, obviamente, para o cabide de emprego e para propagar a ideologia barata do progressismo. Né? Então, o Javier Milei está chegando assim com o pé na porta, querendo extinguir muitos ministérios. Né? Esses ministérios, por exemplo, que tratam mais de pautas progressistas, que a gente sabe que eles não defendem, mas só colocam para tratar, né? Ministério de Igualdade Racial, de promoção de políticas sociais. A gente sabe que eles não estão preocupados com igualdade racial, né? Nunca se morreu tantos negros no Brasil igual no governo petista, né? A população, o homicídio, mortes violentas cresceu bastante e a maior vítima das mortes violentas são negros. E esses números cresceram nos governos petistas. Então a gente sabe que a esquerda não preocupa com isso. O Javier Milei quer também promover algo que eu acho que talvez seja a parte mais importante da área econômica dele, que é a dolarização da Argentina. Né? O Equador fez isso e saiu de um patamar altíssimo de juros, não consigo me lembrar agora, mas o pessoal de casa pode verificar, e foi para algo em torno de 2%, 3% de juros. Então, a dolarização é muito importante, obviamente, para o Lula, que está buscando esse projeto de esquerdização da América Latina, né? Ou aqui especificamente da América do Sul, é muito ruim. Quando você pega um presidente que está disposto a abrir mão dos valores ideológicos para colocar o país de novo no eixo, para colocar o país para colocar a economia arrumada, né? E a dolarização, pelo menos a curto e a médio prazo, é a melhor forma de ser feita isso. Claro, tira o poder da esquerda. Tá bem. Quero lembrar você que você pode participar também, dar a sua opinião sobre isso. Você é de esquerda, de direita, né? Essa coisa de direita, esquerda, esse radicalismo todo, acaba sendo até meio chato. Mas é o que está acontecendo no mundo inteiro, né? E a gente não pode fugir disso. Assim como não pode fugir também de assuntos, né, internacionais, porque eles vão ter, com certeza, reflexo dentro do Brasil. Não custa lembrar que na balança comercial, Brasil e Argentina são os grandes parceiros. Né? Brasil e Argentina estão ali entre primeiro e terceiro lugar de um para o outro, como parceiros comerciais. Então envolve dinheiro nisso, e dinheiro envolve desenvolvimento, envolve crescimento dos países. Mas vamos lá, você pode participar através do nosso telefone 98200-3223, 98200-3223, ou então pelo nosso canal no YouTube da TV Brasil Central e também no YouTube da TV Alego. Eu começo registrando aqui participações de telespectadores, começo pela Alice Martins. Ela diz o seguinte: Fred representa muito os goianos, é defensor de princípios inegociáveis. O Carlos Ataíde é vitória da direita. Próximo a cair é Lula. Se você é de esquerda, dê a sua opinião também, que eu vou fazer questão de registrar de todo mundo aqui para fazer a coisa bem dividida, bem igual para os dois lados. Tá bem? Matias Rodrigues, a Argentina finalmente acordou, enquanto isso o Brasil regrediu no sentido contrário. Enfim, mande a sua opinião também, que eu faço questão de registrar aqui. Vamos ilustrar um pouco essa conversa nossa? Lembrando da eleição de Javier Milei, que foi eleito presidente da Argentina.
Ele é de direita, defendeu na sua campanha, como disse aqui o deputado Fred, uma agenda com pautas mais liberais, e você vai conferir isso na matéria do Alex Atanásio. Javier Milei foi mais votado em 20 das 23 províncias do país, além da capital Buenos Aires, que é uma cidade autônoma. A diferença de aproximadamente 3 milhões de votos surpreendeu, porque as pesquisas indicavam um cenário mais acirrado. No primeiro discurso como presidente eleito, Milei foi mais contido do que costuma ser. Pregou pautas liberais e criticou a classe política, mas adotou um tom mais conciliador. Para essa cientista política, a vitória de Milei pode representar um descontentamento da maioria dos argentinos com as atuais forças políticas. O domingo representa, ao mesmo tempo, um rechaço de toda a conjuntura política partidária vigente, das principais forças políticas vigentes na Argentina recentemente, talvez nas últimas 2 décadas, né, fortemente capitaneada pelo kirchnerismo, Néstor Kirchner e depois a sua esposa, Cristina Kirchner, que ocuparam durante boa parte dessas 2 últimas décadas a presidência na Argentina. Então foi um rechaço a essa força política, ao atual governo, que tem níveis de bastante impopularidade, sobretudo devido a políticas adotadas no período da pandemia, ao descontrole inflacionário, a dificuldades econômicas enfrentadas pela Argentina recentemente. Milei chamou a atenção por defender propostas radicais como dolarizar a economia da Argentina. Para isso, ele conta com nomes de peso que possam formar o governo. São pessoas também que estão sendo aventadas para ocupar o ministério, pessoas de grande reconhecimento, né, de grande trajetória profissional, acadêmica, né? Então não se aventa a recrutar pessoas totalmente alheias, né, ou totalmente descontextualizadas da realidade argentina, né? Os nomes que estão sendo aventados são nomes que têm. Milei ainda não assumiu o governo, mas o que chama mais a atenção é que parece que a relação entre os países, tanto a Argentina quanto o Brasil, não será nada boa no governo dele. De acordo com a principal candidata a assumir o Ministério das Relações Exteriores lá da Argentina, Diana Mondino, os argentinos pretendem cortar as relações comerciais com o Brasil e também com a China. Com uma economia mergulhada numa inflação que chega a mais de 120%, por enquanto a saída só deve vir ao longo prazo. Todos, né, acho que há um consenso na Argentina e muitos analistas aqui no Brasil também afirmam isso. Qualquer que fosse presidente eleito na Argentina, a situação econômica dificilmente se reverteria no curto prazo. Mas está aí, né? Expectativa de economistas, expectativas de políticos, mas eu quero insistir ainda naquela tese, deputado, sobre o futuro, né? A eleição já passou, o resultado está concretizado, está sacramentado, mas eu quero saber o seguinte: a partir do dia 10, né, de dezembro, que Milei toma posse, o que o senhor espera realmente, efetivamente, claramente, da Argentina e do Brasil, de Lula e de Milei? Olha, vão se reconciliar? Porque Lula disse um monte de coisas a respeito de Milei, assim como Milei disse também de Lula. Chamou Lula de ladrão, de corrupto, etc. Ele fez observações, né? Ele não só chamou, ele fez essas observações. Mas a questão que eu vejo aqui é que o Milei não precisa gostar do Lula e nem a Argentina para manter-se a relação comercial. Não acredito de forma alguma que a relação comercial seja rompida. Não acredito, não é o que ele buscaria, até porque ele precisa tirar a economia do buraco que foi colocada lá pelos anos como a analista bem mencionou ali, do kirchnerismo, né? Influenciados também pelo peronismo. Então ele não vai buscar esse rompimento de relações, não acredito que seja assim, mas ele sim vai fazer um choque de gestão. E também um choque cultural, que é o que os argentinos estão procurando. Essa resposta, e o Milei não se apresentou simplesmente como um salvador da área econômica, ele falou, não, eu estou aqui para romper com o comunismo. Né? E as pessoas têm que entender, quando a gente traz aqui, às vezes eu recebo algumas críticas de algumas pessoas que estão desatualizadas do debate, as pessoas ainda acham que comunismo é estatização de meio de produção, é distribuição de riqueza. Não, o comunismo não é mais isso desde a década de 30, desde a década de 40. O comunismo é concentração de poder. Tomada do Estado, dando uma aparência de capitalismo, assim como a China tem as empresas,
que são presididas por cidadãos chineses, mas o Estado é que orienta, é o Estado que coordena. Não é uma empresa ali que o cidadão fala, eu sou 100% dono dela. Né? O Estado chinês... E tem gente do governo dentro das empresas, né? Sim, o governo ele entra dentro das empresas. Os dois maiores, os cargos de maior poder na China, que eu estou trazendo a China aqui porque o Milei também falou a mesma posição que ele tinha a respeito do Brasil, ele tem a respeito da China, não de rompimento, mas também não quer dizer que ele tem que tratar bem os líderes, né? Porque ele vê que são líderes que realmente não agem de acordo com o que dizem fazer. Eles dizem que vão fazer uma coisa, mas não. Então, para todos os efeitos, a China não é um país livre. Né? E o Brasil também não está se caminhando para tornar um país livre. Né? E as coisas que o presidente Lula defende vão muito de encontro com a China. Né? Esse aparelhamento, essa estatização, essa mão grande do Estado chegando em todos os lugares, não para ajudar o mais necessitado, mas para controlar a economia, controlar o empreendedor, controlar a geração de empregos. Né? Então, os dois maiores cargos de poder da China, primeiro é o líder do Partido Comunista Chinês, e segundo é o presidente da China. Então o líder do Partido Comunista Chinês, ele é mais poderoso que o presidente. Só que lá, curiosamente, o Xi Jinping ocupa os dois cargos, viu? Então ele é líder do Partido Comunista Chinês e é também o presidente da China, só para vocês entenderem. E líder dele pessoal. mesmo, né? Justamente. Então não é um país que tem liberdade, é um país que a internet é censurada, é um país que os opositores são perseguidos, é um país que, se um dono de empresa, como foi o caso do presidente da Alibaba, que fez uma crítica ao governo, de repente ele ficou 6 meses desaparecido, ninguém sabia do cara. Então, assim, é algo que tem que ter muito cuidado. E o rompimento cultural que o Javier Milei está fazendo é justamente nesse sentido também. Ó. Nós estamos aqui para acabar com as algemas do comunismo. E, a priori, e fazendo isso, obviamente, como já foi comprovado em todas as experiências históricas, a economia também melhorará. Tá bem, vamos colocar um pouco mais, né, de informações nessa nossa conversa, temos outros assuntos a tratar daqui a pouco, mas o presidente Lula, que é contrário, né, aos ideais políticos de Milei, ele disse agora na última terça-feira, como o senhor próprio também fez referência agora, que você não tem que gostar de outros presidentes, não. Vamos acompanhar o que disse Lula. Que nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los, tentar conversar, tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente, sabe, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Deputado Fred, né, a fala de Lula, que representa para o senhor? Mais uma vez a demagogia, né? Ele está simplesmente se adaptando à audiência, né? Quando ele fala problemas, vamos ter problemas na América do Sul, basicamente é a queda, pelo menos momentânea, das intenções do conhecido como Foro de São Paulo, né? Aquela reunião de países ali, mais ou menos que supervisionados por Fidel Castro ainda à época, né? Foi criado lá no começo da década de 90, que previa... tentava instaurar um bloco socialista na América do Sul, né? Muitas pessoas da época, alguns jornalistas, né, da grande mídia da época, tratavam como teoria da conspiração, o Foro de São Paulo não existe, tal. E hoje eles estavam lá comemorando os 30 anos da criação do Foro, né? Então é um absurdo, né? É muito engraçado ver que as teorias da conspiração, que eles tratavam como teorias da conspiração, hoje se tornam de realidade diante dos olhos deles, mesmo assim eles não fazem um meia-culpa. Nossa, vocês que denunciaram que realmente havia alguns líderes tentando forçar a criação de um bloco socialista aqui, transformando e tentando influenciar nas eleições para que cada presidente, obviamente, elegesse seu candidato de esquerda. A gente tratou como teoria da conspiração. Desculpa, vocês estavam certos. A imprensa simplesmente vê a coisa acontecendo, a grande mídia, né? Alguma parte da imprensa, vê a coisa acontecendo e depois não faz o meia-culpa. Mas aqui ele está jogando para a plateia, ele está muito frustrado, eu tenho certeza que ele está muito frustrado. Perder a Argentina não era o que eles estavam esperando, né? Há uma perspectiva muito grande também do Trump retornar ao poder nos Estados Unidos no fim do ano que vem. Então, eu não acho que esse paz e amor que ele tentou passar aí, ele está se sentindo assim, não. Eu acho que é um problema muito maior para o PT, para os anseios de domínio desse pessoal que tem uma base comunista muito forte, de concentração de poder, como eu disse aqui, a perda da Argentina. Tá bem, vamos dar uma opinião de telespectadores. Você pode participar também através do nosso WhatsApp, 982003223, 982003223.
Coloque o seu nome no início da mensagem, que a gente agradece para poder identificá-lo, tá bem? Você dá a sua opinião e você pode mandar mensagem também pelo YouTube da TV Brasil Central e também da TV Alego. Falando nisso, sobre sentimentos, o telespectador Carlos André, o pessoal está vazando o áudio aqui no estúdio, por gentileza, vamos providenciar aí que atrapalha a gente aqui. Atrapalha na condução do programa e a gente poder entender tudo que está acontecendo aqui dentro. Mas vamos lá. Carlos André, Lula está com medo porque sabe que é o próximo. É a opinião de telespectador e outro telespectador que esteja assistindo o programa que tem opinião contrária tem toda a liberdade para ligar também, mandar mensagem que a gente vai registrar aqui. É um efeito dominó? Seria isso que o Carlos André disse? Acho que sim. Acho que a perspectiva geralmente é essa, né? Porque o que os argentinos deram nesse fim de semana ao Brasil foi uma lição. Olha, realmente nós conseguimos nos livrar de algo que parecia impossível, né? Um tempo atrás ninguém achava que o Alberto Fernandes sairia, mesmo com todos os índices ruins da economia. Eles tiveram um resultado muito bom no primeiro turno. O grupo dele o Sérgio Massa teve que é o ex-ministro da Economia, né? O atual ministro da Economia, né? Não, perdão, ex-ministro, ele teve que sair para concorrer. Do Fernandes, e ele teve um resultado muito bom no primeiro turno. Então, acho que as pessoas assustaram. Nossa, não tem como se livrar desse pessoal. Mas Javier Milei mostrou que tem sim. Então, a preocupação com o efeito dominó, ela faz sentido. Faz sentido? Faz sim, total sentido. Você acha que esse bloco socialista que o senhor disse que teria sido desenhado lá atrás com o Foro de São Paulo, ele está ruindo, já ruiu ou nunca ruirá? Não, ele não. Aí é outra história, Paulo. Eu acho que assim, são vitórias pontuais que o bom senso tem de vez em quando, assim como foi a eleição do Bolsonaro, que no Brasil, que eu acho que foi um acidente de percurso para eles, a eleição do Milei, né, e de alguns outros líderes aqui da América do Sul, mas são pessoas extremamente organizadas, são pessoas que fazem isso há 60 anos. Eles são tão bons, Paulo, são tão bons que eles conseguiram convencer na imprensa nacional, né, de que não existiam por 30 anos. E ano passado fizeram a comemoração do seu aniversário. E a imprensa registrou. A mesma imprensa que chamava todo mundo de teórico da conspiração, que dizia que existe o Folha de São Paulo, de repente estava lá noticiando. Folha de São Paulo faz 30 anos, com a mesma cara que eles falaram que não existe, eles noticiam o aniversário. Então eles são tão bons, eles têm tanta influência no meio cultural, midiático e acadêmico, que eles não estão indo embora agora, né? Simplesmente um respiro, um alívio, uma sensação de ânimo, mas esse pessoal é muito estruturado no que eles pretendem fazer melhor, que é a concentração de poder. É verdade, né? Que eles são organizados, são demais. A esquerda organização, isso é tudo. A organização da esquerda é muito, infinitamente maior do que a da direita. 100%, concordo. Sou um deputado de direita e concordo 200% com o que você acabou de falar. Os senhores, por exemplo, depois dessa eleição de Milei, o senhor é declaradamente de direita radical mesmo? Não? Eu acho que assim, é até engraçado você mencionar isso, porque falaram que o Milei é radical. O Milei não é radical. Você promover a dolarização da economia simplesmente é uma atitude de bom senso quando você percebe que o peso não tem valor nenhum. E para você reestruturar o peso é algo muito mais difícil. É algo parecido com o que o Brasil tentou fazer aqui. E a criação do real, que foi de certa forma baseada na forma como o dólar era estruturado, ninguém chamou de radicalização. Por que eu estou falando isso? Porque a esquerda, Paulo, ela se radicalizou tanto que uma pessoa que ficou no centro em suas posições na década de 90, hoje essa pessoa do centro, ela é considerada uma pessoa de extrema direita. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. A esquerda, antigamente, ela era contra o aborto. Hoje em dia, você falar que você é contra o aborto, eles falam que você está atacando os direitos reprodutivos da mulher, que você é um bárbaro, que você é contra o progresso, e te colocam na extrema direita. Mas, basicamente, você era uma pessoa de esquerda nos anos 90. Outra coisa, a esquerda, nos anos 90 e começo dos anos 2000, ela não falava de procedimento de mudança de sexo em criança. Hoje eles falam e defendem. Você vê pessoas políticos da esquerda com cartazes dizendo as crianças trans existem, protejam crianças trans. Eles defendem procedimento de mudança de sexo em crianças, né? E a gente vê pelas experiências dos Estados Unidos que lá eles já começam a partir dos 4, 5, 6 anos a iniciar esses protocolos. Então você que tinha posições perfeitamente razoáveis na década de 90, no começo dos anos 2000, hoje em dia eles te colocaram na extrema direita. Então pense em mim como uma pessoa centrada de 20 anos atrás. Vamos lá, mais telespectadores. A Fátima, aqui de Goiânia. Abraço, Fátima. Obrigado pela participação a todos. Boa noite, jornalista Paulo. Boa noite. E também ao deputado Fred. E ela faz uma pergunta para o senhor. Desde quando comunistas falam a verdade? A opinião dela, nunca. Quero saber a sua opinião. Não é a minha opinião. Não estou dando opinião nenhuma aqui. Atenção.
Nunca. Todo comunismo passa pelo princípio de esconder os seus reais planos, né? O comunismo sempre disse que foi contra o capitalismo, mas quando a União Soviética desmoronou, né? Quando o Muro de Berlim caiu, enfim, quando o comunismo que eles visualizavam ali como um símbolo de comunismo caiu, do dia para a noite a gente tinha bilionários na Rússia. Ué, se o comunismo sempre foi contra o capitalismo, por que tinham bilionários na Rússia? Porque esses bilionários sempre existiam. Então, havia ali na Rússia um sistema capitalista clandestino, mas fortíssimo, que trabalhava, que sustentava tudo aquilo que eles chamavam de comunismo. Pessoal, comunismo não é o que diz ser, não é distribuição de riqueza, tá? Não é nem estatização de meios de produção, que eles não fazem isso mais, sabem que não funciona. É simplesmente concentração de poder. Moreira de Paula, infelizmente o Fred está certo, a esquerda ainda é muito forte. Sim ou não? Fortíssima. Não mostraram isso já várias vezes, inclusive aqui no Brasil. Tem um telespectador aqui com o nome de cantor e cantor dos bons. É o Guilherme Arantes. Guilherme Arantes está assistindo ao programa ali. Um abraço, Guilherme. Obrigado. Ele pergunte ao senhor, deputado, o que o senhor acha que pode ser feito para a direita não enfraquecer? E se o senhor acredita num retorno da direita ao Brasil? Sim, com certeza. O poder é cíclico, né? A história mostra isso. Nós temos nomes fortíssimos na direita. Nós vimos que o presidente Bolsonaro, mesmo tendo saído do poder, ele não perdeu nem um pouco do seu prestígio. Onde ele vai, ele é bem recebido. Dezenas de milhares de pessoas passam. Uma pesquisa recente saiu mostrando que 98% dos eleitores dele falaram que votariam nele novamente se a eleição fosse amanhã. Eu acredito que esse número seja maior ainda. E detalhe, essa pesquisa tinha 2% de margem de erro, tá? Então pode ser que eram 100% dos eleitores, eu acredito que seja até mais. Então sim, perdão, Paulo. Sim. A direita está se estruturando, cada vez mais estamos aprendendo, demoramos para aprender, mas aprendemos. Futuro de Bolsonaro, o que o senhor arrisca? Eu acho que ele continua sendo como a grande carta, a grande jogada e, sem dúvida, o maior agregador de votos do Brasil, né? Eu acho que muitas pessoas que votaram no Lula, e eu fui testemunha ocular disso, presencial, não conheciam, simplesmente não estavam vivas quando o PT estava destruindo o país da forma que destruiu, né? Ou se estavam vivas, ainda era criança. Teve muito voto desse jovem, do jovem um pouco mais influenciável, né? Do jovem que cede à pressão do meio, que cede à pressão de professores, né? Aquele jovem mais independente, mais pensador assim, então, logicamente ele já se desloca para a direita. E votou no Bolsonaro. Mas esse jovem mais influenciável, que cede à pressão do meio, ele acompanhou sim o voto do Lula, até porque não conhecia. Então, assim, o Lula desmorona cada vez mais e o Bolsonaro, ele continua subindo. Tanto é que onde ele vai, ele é bem recebido, não só pela população, mas pelos políticos também. Tá bem, mas Bolsonaro, o futuro político dele é sobre o aspecto jurídico, sobre o aspecto legal, para ele poder disputar a eleição. Qual é a previsão? Pela inelegibilidade, ele só poderia, se eu não me engano, em 2028, né? Mas também a gente está tratando de Brasil, que é algo que é completamente difícil prever os próximos passos e os movimentos jurídicos do nosso país, né? Eu nunca, e sou honesto com vocês, nunca imaginaria que o Lula sairia da cadeia. Um cara que foi condenado em 3 instâncias por 19 juízes, com mais de 1000 provas num inquérito extremamente consolidado, eu nunca imaginei que ele sairia da cadeia. Por algum motivo ele foi solto. Lá nos embargos de declaração, né, por uma prerrogativa de foro, né, acharam que ele deveria ter sido julgado em Brasília, não em Curitiba. Quando remeteram os autos para Brasília, ele já estava prescrito o crime, ele não podia nem ser processado de novo. Então, assim, há muitas coisas que podem acontecer, que podem sim retirar essa inelegibilidade do Bolsonaro. Mas mais do que nunca, eu acho que ele tem que focar agora nas eleições municipais para prefeito, construir uma base forte e aí então começar a trabalhar, talvez através de um processo, de um projeto de anistia no Congresso, algo assim, para buscar a sua elegibilidade. O que seria buscar fortalecimento do partido para visar uma próxima eleição, seja ela qual for? O que significa isso? Vamos trazer isso para Goiás? Sim, seria basicamente formar uma base forte para eleger prefeitos. Obviamente a relação do presidente Bolsonaro com o governador Caiado é muito boa, né? Eles, sempre que o Bolsonaro vem aqui, o governador Caiado faz questão de acompanhar, né? Eu já tive presente em reuniões privadas deles, particulares, né? E eles se tratam como velhos amigos, né? O Bolsonaro até falou, não, a gente aqui é amigo da velha guarda, né? Deputado da velha guarda, né? Atuaram junto no Congresso, então tem muitas coisas em comum. Brigaram com a esquerda, né? Essa esquerda mais agressiva, radical. Os dois estiveram juntos lá. Então, eu acho que assim, para a gente trazer para esse contexto goiano, eu acho que aqui em Goiás também o presidente tem que atuar e atuar diretamente, vindo aqui para eleger o maior número de prefeitos possíveis, né? Até porque, como já está comprovado agora com esse histórico da Argentina, você adotar uma esquadria política mais à direita enseja, inclusive, que a cidade seja melhor administrada.
O que significa isso? Traduz para mim, por favor. Você colocar os preceitos políticos da direita dentro da administração pública municipal faz com que a cidade seja melhor administrada, né? Até porque a esquerda ela não tem... Seria uma proposta da direita. Sim, é uma proposta, mas também é um conceito assim, que eu acho que é histórico, que está sendo visto, né? Os lugares onde a direita está administrando e a esquerda está administrando, né? Os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos hoje está pior sob Biden do que esteve sob Trump. O Alberto Fernandes acabou de destruir completamente a Argentina. O Javier Milei vai ter um trabalho para promover essa recuperação. O próprio Bolsonaro, quando esteve aqui, nós conseguimos reverter os 2 anos. Pra você ter uma ideia, Paulo, durante o governo Bolsonaro e com pandemia, nós tivemos um ano apenas, se eu não me engano foi 2020, onde o nosso PIB foi negativo. No governo Dilma, 2015 e 2016, nós tivemos um PIB negativo. Sem guerra, sem pandemia, sem problema nenhum no mundo. O PT entregou pra gente 2 anos de PIB negativo. O Bolsonaro, mesmo com a pandemia, tivemos um ano de PIB negativo e no outro já foi positivo. Então, sim, é um fator histórico, uma observação empírica aqui que você consegue ver, que você consegue assimilar ali que quando a direita governa, pelos seus princípios, a economia vai bem e isso seria ótimo para os municípios agora. A telespectadora Paula tem a seguinte opinião. Se o presidente cortar as relações comerciais com o Brasil e China, ou seja, o presidente da Argentina cortar a relação com o Brasil e China e Estados Unidos, não vão se sustentar como um pequeno país. Na minha opinião, acho que a população da Argentina errou feio esse programa de Milei, que quer fazer igual Bolsonaro no Brasil e que nada deu certo para os pobres daqui. Eu não entendo de onde ela tirou isso, que nada deu certo para os pobres. Acabei de trazer o exemplo aqui de como a economia melhorou e de como nos governos Dilma, né, e que nada mais era do que a continuação do governo Lula, os índices econômicos no Brasil eram trágicos, né? A Dilma conseguiu dobrar o desemprego no período de 3 anos, né? O desemprego começou a retornar à sua normalidade no governo Bolsonaro, né? Fora os homicídios, né? Fora o nosso PIB que estava caindo, né? Fora o que foi desviado da saúde. Então, eu não entendi como o governo de esquerda beneficiou os pobres da forma que ela está falando, mas concordo com ela, cortar as relações seria muito trágico para a Argentina e não acredito de forma alguma que será o que o Milei irá fazer. Tá bem, mais opiniões de telespectadores. O Marcos Noé tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, Fred. Boa noite, Paulo. Obrigado, Marcos, pela audiência. Qual a sua opinião, deputado, sobre a política pautada no social democrático? Promover a justiça social dentro do capitalismo seria possível no Brasil? O que eles chamam de social-democracia, né, e que foi de certa forma aí, trazida pelo Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, nada mais é do que um comunismo de banho tomado, porque o que eles trazem, isso acabou descambando para o progressismo, é uma proteção de algumas classes que eles classificam como oprimidos, classes que estão sendo oprimidas dentro da sociedade, e eles simplesmente usam essas classes como moeda política, usam esses grupos como moeda política, sem nunca promover realmente o bem para esse povo. Né? Então vou citar 2 exemplos aqui para que fique bem claro. Durante os anos do governo petista, o Brasil atingiu o recorde no número de homicídios no Brasil, né? no país. Chegamos aí, se eu não me engano, a quase 60 mil homicídios por ano. Quem são as maiores vítimas dos homicídios, segundo a própria esquerda? A população negra e pobre. Então nunca a população negra e pobre morreu tanto igual durante os governos de esquerda, né, que deveriam ter dado esse bem da social-democracia. Claro que aí ele já está fugindo um pouquinho, acho que ele já está falando ali dos países da Europa ali, mas que é praticamente algo impossível de ser aplicado aqui. Então, quando você passa a fazer um governo buscando justiça social, todas as vezes que isso foi tentado, o que a gente conseguiu foi injustiça. Você tem que buscar a justiça social, que seria nada mais do que rebaixar alguns grupos ou prejudicar alguns grupos para tentar ajudar outros. O que você tem que fazer é criar condições para que todos estejam equiparados, ou o mais próximo de estar equiparados possível, na hora de lutar para produzir o seu próprio recurso, o seu próprio salário. Tá bem, vamos dar uma corridinha? Apesar que o senhor fala rápido demais. Eu tô tentando, é porque esse assunto aí, para pedir para falar de social-democracia em 30 segundos é brabo, mas é mais ou menos isso aí. Mas é que eu estou preocupado aqui, cadê a Heloísa? A gente vai ter o Guilherme Rigonato daqui a pouco aqui no programa? Vai? Beleza? Então vamos correr que a gente não pode estourar o programa, deputado. Vamos porque 8h30 da noite, o nosso querido Guilherme Rigonato, excelente pessoa, excelente jornalista, excelente comunicador dessa novíssima geração que vai substituir a gente, já está substituindo a gente, com certeza, ele vai chegar com as notícias do dia também. Então, além dessa entrevista que a gente está fazendo aqui com o deputado Fred, você vai ter também mais notícias aqui no nosso programa, que vai ao ar até 7h30, 8h30, até as 9 da noite.
tá bem? Fique ligado aí. Vamos ler perguntas. Lívia de Moraes manda o seguinte recado. Paulo, lê a minha pergunta. Ô, Lívia, vou ler agora. Fred, acha que o Bolsonaro, se vier a disputar uma nova eleição, ele consegue se eleger? Consegue. Sem dúvida a gente precisaria fazer alguns ajustes, né? Eu acho que a forma como a eleição se deu foi muito injusta, foi um grupo muito grande contra o Bolsonaro. Havia coisas que ele falava ali sobre o governo Lula, inclusive a associação com ditaduras, né? Ele não podia, por exemplo, falar que o Lula era próximo de Maduro. E o Lula já recebeu Maduro aqui. Né? Não podia falar, por exemplo, que o Lula era próximo de agentes terroristas, né? E o Hamas parabenizou o Lula pela eleição. Então, tivemos várias coisas ali que, na minha opinião, não balancearam a equação dessa eleição para que ficasse com medida. Eu acho que o Lula foi muito privilegiado, né? Isso, sem dúvida, acabou afetando, mas eu acho que sim, o Bolsonaro tem condição de ser eleito. Tem que mudar o discurso. Não. Eu acho que o discurso dele tem que continuar o mesmo. Eu acho que a população brasileira tem que ficar mais vigilante para exigir que as eleições se deem em condição de igualdade. Ana mandou uma mensagem aqui pelo YouTube dizendo o seguinte: curto e grosso, como o senhor fez ontem durante a sessão da Assembleia. Obrigado. Fred Rodrigues, arrasando. Obrigado, minha amiga. Marlon Anderson, melhor deputado de Goiás que defende de verdade nossos valores. Carlos Pereira, Paulo, pergunta ao deputado Fred o que ele acha da PEC que quer limitar os poderes do STF. Será possível isso? Pergunta o Carlos. Eu não acho que essa PEC venha para limitar, eu acho que ela venha mais para balancear a equação da distribuição dos três poderes, né? Eu acho que o STF hoje concentra, e isso já foi inclusive falado pelos próprios ministros do STF, né? O STF ele concentrou tanto poder na nossa Constituição, quis dar tanto poder a ele, que ele acabou se tornando, e que também é palavra de outro ministro do STF, tornou-se um poder moderador, mas nós não temos a previsão de um poder moderador, aquele poder que decide sobre todos os outros, né? Então acho que sim, uma PEC que traga mandatos, que traga a revisão da decisão monocrática, eu acho que sim, pode ser muito a aceleração de um processo de impeachment, caso seja necessário, né? Não estou defendendo obviamente aqui diretamente, mas aceleração caso seja necessário, eu acho que equilibraria mais essa relação entre os três poderes. Vamos lá, Mariane Meirelles, parabeniza o senhor também pelo trabalho, diz que o senhor é muito bom, e ela colocou um monte de M no final, dizendo é bom mesmo. Isso, Mariane, obrigado, minha querida, pelo apoio. E ele parabeniza o senhor pelo projeto do Cordão de Girassol. Vamos aproveitar que o programa está acabando. Já está acabando o programa. O que é isso? Passa rápido passa demais. rápido demais. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto. As doenças ocultas. Primeiro, o que são doenças ocultas? Sim, a gente coloca... Por que se preocupar com elas? Sim, vamos lá. A gente coloca doenças ocultas, obviamente, porque a gente precisa dar uma denominação ao projeto, né? Mas muitas pessoas dão tratamento e eu não entro nessa questão, né? Algumas condições não são doenças, como o autismo, por exemplo, né? A gente postou agora no Instagram, eu vi algumas pessoas falando, né? Autismo não é doença, né? E assim, eu não entro nesse método, mas a gente precisa dar um nome ao projeto, ele precisa ter uma forma de ser apresentado como lei. Mas, basicamente, Paulo, são condições ou doenças também que a pessoa desenvolve aonde ela não está necessariamente indicando que ela possui aquela doença. Por exemplo, quando você vê um cadeirante, uma pessoa com necessidades especiais, né? Você sabe que aquela pessoa realmente é um cadeirante, porque ela está ali de cadeira de roda, ou tem uma pessoa que está mancando, uma pessoa que está com a muleta, né? Você vê aquela pessoa debilitada, mas há algumas doenças onde a pessoa aparenta estar com a saúde perfeita, ou plenamente dentro das suas faculdades mentais e não está. Né? E você precisa, a sociedade precisa sim, de certa forma, ter um certo cuidado, né? Uma atenção especial, né? Na hora de se aproximar, na hora de chegar, na hora de lidar com essas pessoas, né? E isso não só o autismo, né? A gente tem, por exemplo, também o caso da esclerose múltipla, né? Que é uma doença neurodegenerativa, mas que acaba também trazendo uma sequência de algumas limitações para a pessoa portadora, né? Por exemplo, a pessoa fica muito cansada, sente dores, né? Tem predisposição a desmaios. E o cordão de girassol, ele sendo fornecido, e mais do que fornecido, nosso projeto vem para dar reconhecimento, que muitas pessoas não sabem. O cordão de girassol seria um símbolo como Sim, por é só exemplo, um cordãozinho. O Novembro Azul, essas coisas? Basicamente, mas um símbolo perpétuo, digamos assim. A pessoa, se você vê uma pessoa na rua, você vê que ela está com um cordão, você sabe automaticamente que aquela pessoa ali pode ser que ela venha precisar de algum cuidado especial, ela precisa de alguma atenção. Se essa pessoa está num supermercado sozinha, o atendente pode ter uma atenção especial com ela, né? Fazer uma aproximação diferente, né? Por exemplo, até uma pessoa surda, né? Hoje uma pessoa surda me agradeceu, né? Com deficiência auditiva, eu sou surda e realmente o cordão de girassol me ajuda muito, porque ela chega e então o atendente já sabe, olha, eu tenho que ter mais cuidado, conversar com mais carinho. Esse cordão já existe, então?
ele já existe, não existia ainda numa forma oficial, né? Sim. Sem dúvida, uma criação da comunidade, das pessoas que enfrentam as doenças ocultas. As Mas agora pessoas tiveram essa iniciativa. Sim. O senhor quer apenas amplificar sim, isso? o que a gente está amplificando é oficializando, né? Colocando, trazendo para dentro do Estado, que eu acho que se o Estado tem que crescer para algum lugar, tem que ser no sentido Temos aí na imagem, aí de privilegiar, na sim, tela, é esse de cordão privilegiar a saúde e a segurança pública, no caso que a gente estava fazendo aqui é privilegiar a saúde do cidadão. Então, se você vê uma pessoa com esse cordãozinho, uma criança, né? Muitas vezes, por exemplo, você vê uma criança mais irritadiça ali, né? E antes da pessoa julgar, se ela vê que a criança está com um cordão de girassol, ela já fala, realmente, essa criança ela precisa de um cuidado especial. Isso pode causar um estigma, um preconceito? Eu acho que não, assim? porque veio da própria comunidade, não é algo que está vindo de cima para baixo, né? É algo que está de baixo e a gente está querendo colocar justamente pedindo essa visibilidade, né? Não é algo que a gente está impondo. O que o governo do Estado pode fazer? O governo entra onde aí? Olha, na verdade seria na distribuição, né? Eu acho que agora ficaria a cargo também das campanhas de conscientização, que o governo já faz muito bem, através da Secretaria de Saúde e Educação, mas também pela distribuição do próprio colar, né? Como é algo muito barato e que faz uma diferença visível e imediata na vida de quem está usando, eu acho que a produção e distribuição também ajudaria bastante. O bullying pode existir ainda? Quer dizer, aquele preconceito bobo, né? Que tem muito mais frequentemente nas escolas, mas o uso desse cordão pode provocar esse tipo de atitude? Eu acho que se o bullying for existir em razão da condição da pessoa, ele vai existir com ou sem o colar, né? Eu acho que o colar, na verdade, ele vem para trazer uma interação melhor e mais eficaz com a própria sociedade, onde você quebra aquela necessidade de explicar, essa aqui é uma pessoa que tem uma doença oculta, né? Essa aqui é uma pessoa que tem uma condição que não permite ter uma interação igual você esperaria, né? Então, ele vem nesse sentido, de realmente quebrar essa necessidade de explicação inicial. Mas o bullying ele vai existir, a pessoa utilizando o cordão ou não, infelizmente. Tá bem, esse é um projeto seu que foi aprovado, né? Foi aprovado ontem, né? Foi sancionado ontem. E agora, já foi sancionado, né? Foi inclusive sancionado. Eu ia falar que segue para aprovação do governador, mas já foi sancionado. Já aprovou. E a gente espera que ele seja aplicado aí da melhor forma possível, inclusive estamos à disposição do governo para fazer a parceria, a explicação que a gente precisar. Pois é, o governo não poderia entrar também, a gente tem que correr que o tempo está esgotando. O governo não poderia entrar com algum tipo de ajuda, criar, como tem, por exemplo, um projeto criado pelo senador Jorge Cajuru, que é negócio do Centro dos Diabéticos, eu não me lembro o nome exato, mas criar um centro de atenção a essas pessoas, onde elas pudessem procurar atendimento no sentido de saber que tal de doença oculta que ela pode ter e se ela pode entrar nesse grupo também. Sim. A questão do projeto ele vem justamente de aumentar essa visibilidade, né? Como a gente vê aqui e pelas perguntas também dos telespectadores, né? É um assunto um tanto quanto, eu não diria tabu, mas é um assunto um tanto quanto obscuro. As pessoas realmente ainda não sabem, né? O que é um transtorno de déficit de atenção, o que é uma esclerose múltipla, né? As questões do espectro autista. Então o projeto ele vai fazer nesse sentido e eu acho que primeiro a gente tem que fazer a conscientização para depois talvez o governo buscar esses centros, né? Sob o risco de você criar uma estrutura que não vai ser utilizada ou vai ser utilizada erroneamente. Tá bem, vamos lá. Pergunta que vem, adivinha de quem? Adivinha de quem? Eu não sei. É um jornalista que está sempre com o senhor, adora um debate. Rafael Vasconcelos? Rafael Vasconcelos. Esse é gente boa. Rafael, um abraço, Rafinha, está assistindo o programa, obrigado pela audiência. E ele faz uma pergunta, primeiro ele parabeniza, né, ao Paulo pela entrevista e seu jeito único de fazer jornalismo. Obrigado, Rafael, obrigado, amigo. E ele pergunta o seguinte, Fred, bem rapidamente, você acredita no impeachment de Alexandre de Moraes? E é bom que ele já coloca rapidamente, que ele sabe que eu estico. Olha, eu acredito que o Senado tem que se manifestar, né? Eu acho que ocorreram sim alguns abusos, algumas arbitrariedades no judiciário, alguns muito graves, né? Como a gente viu agora, resultando inclusive na morte desse patriota, né? Que tinha 8 pedidos de habeas corpus parados, né? Mesmo com sua condição debilitante e um parecer favorável da PGR pela sua libertação, o Clériston, né? Então eu acho que alguma coisa tem que ser mudada, algumas responsabilidades têm que ser apuradas, né? Mas infelizmente é uma questão do Senado, do Rodrigo Pacheco, dos senadores. Dizer se acredita ou não é difícil, Paulo, é difícil, mas eu acho que sim, responsabilidades têm que ser apuradas sobre esse assunto.
Mas opinião definida o senhor ainda não tem. Convicção o senhor ainda não tem. É porque eu não quero. Assim, se É eu fosse arriscado falar nesse assim. momento dar opinião sobre Com isso? certeza, é sempre arriscado você dar opinião sobre pessoas que têm o poder de prender os outros ou de caçar palavras e mandatos com uma decisão monocrática e parece não responder por esses atos. Mas a questão, eu nem falo por mim, porque às vezes, se eu falar minha opinião aqui, de que eu realmente não acredito. Porque se já aconteceu tanta coisa diante da ação inerte, diante da atitude inerte dos parlamentares, não seria agora, né? Então, eu realmente não acredito e eu falo isso assim, correndo o risco de desanimar o restante da população. Tá bem, vamos voltar ao assunto anterior. Meiriane de Anápolis. Meiriane de Anápolis. Ela parabeniza o senhor pelo projeto, deputado, sobre doença oculta. Obrigado, Meiriane. Ela diz que tem um filho com doença oculta. E nós sabemos como é difícil conviver com algo que ninguém vê, mas que limita muito a vida de quem sabe que tem. Foi justamente o que eu falei aqui. Obrigado, Meiriane. Espero que a gente tenha atendido, né, os seus anseios e ajudar. A gente sabe que a dificuldade sempre vai existir, né? Mas se puder melhorar um pouquinho, facilitar um pouquinho a vida de vocês, já vou estar muito feliz e manda um abraço para o seu filho. A Fátima de Goiânia, que já participou do programa, manda outra mensagem sobre esse assunto também. Ela acha muito interessante essa proposta do cordão, principalmente se as pessoas estiverem sozinhas nas ruas, por exemplo, crianças, idosos, pode ajudar muito. Desde que haja também a contrapartida, a gente sabe que o brasileiro, em boa parte, é solidário, ele quer ajudar, quando ele vê um problema ele procura ajudar, embora foi Nelson Rodrigues que disse que o brasileiro só é solidário no câncer, né? Foi ele que disse Eu não isso? sei, não conheço muito Nelson Mas Rodrigues, enfim, não sei se foi o brasileiro é solidário, se ele encontrar pelas ruas, né, um idoso, uma criança com esse cordãozinho e estiver assistindo o programa e entender o que significa aquele cordãozinho, essa pessoa que estiver pelas ruas também, ela pode ajudar. Pode ajudar a conversar com a criança, com o idoso, tentar oferecer alguma ajuda. Esse é um propósito também do projeto? Claro, até porque o cordão de girassol, quando você vê uma pessoa usando, né, até as próprias autoridades, né, um policial militar, um agente de trânsito que veja ali passando, o ideal é que ele saiba que ali ele está diante de uma pessoa que necessita de uma atenção um pouco mais especial, uma atenção um pouco mais expansiva, né? E como a própria Meiriane disse, é muito difícil para esse pessoal, tanto para os pais quanto para os portadores conviverem e diante da condição ele ter que explicar ainda por que ele está sentindo, o que ele está passando, né? Talvez não consiga se comunicar muito bem, então o cordão de girassol ele cria uma camada extra, digamos assim, Paulo, de possibilidade de acolhimento para essa pessoa. Deputado do estadual Fred Rodrigues, com quem a gente está conversando já há um bocado de tempo, e é pouco esse tempo, né? Porque tem tantos assuntos e o senhor fala bem e muito. Obrigado, mano. É muito bom entrevistá-lo. Eu gostaria de saber o seguinte, para a gente encerrar, deixa-me ver aqui, já são 8h23, temos mais 7 minutinhos. Faltou falar o quê? Falta falar muita coisa. Muita, né? Falta falar muita coisa, Paulo. De muito importante. Infelizmente, tem essa situação, né, de Israel e Palestina, né, esses ataques terroristas do Hamas, essa própria situação da violência, né, que a gente viu ultimamente. Anteontem nós tivemos um caso aqui em Goiânia, né, de um jovem assassinado, né, um jovem que não foi assassinado por culpa da nossa segurança pública, né, que a segurança pública do estado de Goiás, sem dúvida, é a melhor do Brasil, talvez uma das melhores do mundo. Mas um jovem que foi assassinado em razão das políticas desarmamentistas da esquerda, né, que tentam tirar a proteção da população e transferir toda para o Estado, sendo que o Estado é impossível do Estado deter o monopólio da proteção do cidadão individualmente, né? Por mais que uma equipe da polícia chegue rápido aqui no estado de Goiás, em Goiânia, e eles chegam rápido, né? A verdade é que até 2 minutos, 3 minutos já é o suficiente para o ladrão, para o bandido atentar contra a sua vida, né? E, infelizmente a gente perdeu esse jovem. Filho de um militar, né? Filho de um militar, né? Se eu não me engano, Henrique Rosendo, o nome Isso. dele. E enquanto eu tenho que ver o ministro da Justiça, o Flávio Dino, falando que a culpa da violência na Bahia é da política de armas do Bolsonaro, sendo que durante o governo Bolsonaro os números gigantescos de homicídios no Brasil foram praticamente revertidos, né? Foram quase todos revertidos, nós atingimos o menor índice histórico de homicídios. Então a culpa não é da política de armas, ministro Flávio Dino. A culpa é justamente da política esquerdista de desarmar o cidadão de bem que não tem nem o direito de se defender. As armas vão existir. Esse rapaz, infelizmente, foi morto com uma faca, mas ele não teve nem a oportunidade de ter uma arma para poder se defender. Tá bem, vamos lá saber de tudo o que aconteceu no dia de hoje, aqui na Assembleia Legislativa,
Quando eu digo aqui na Assembleia Legislativa, repito, o programa é transmitido pela TV Alego, que é da Assembleia Legislativa, e também pela TV Brasil Central. O Estúdio da Brasil Central está muito bem lá no Centro Cultural Oscar Niemeyer, né? O senhor já esteve lá várias vezes, já conheceu? Sim, sim, muito bonita decoração de Natal, inclusive, recomendo. Lindo, é verdade, o Natal do Bem, que vai até dia 6, não é isso? De janeiro? 6? Isso. 6 de janeiro, me parece, 6 ou 7 de janeiro. A gente confirma. Mas tem muito tempo para você ir lá, levar seu filho, levar sua família. É lá no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Tem muitas atrações, uma programação musical maravilhosa. Gente da terra fazendo essas apresentações, de escolas aqui de Goiânia, aqui de Goiás, se apresentando lá também. Vá lá todas as noites que está funcionando, está maravilhoso, eu garanto. Mas vamos lá, vamos saber. E eu estava dizendo, né, aqui na Assembleia Legislativa, que esse estúdio onde eu estou nesse momento é da nova sede da Assembleia Legislativa, que também ficou maravilhosa, e a gente está aqui dentro do nosso estúdio. Vamos lá, vamos saber o que aconteceu na Assembleia Legislativa? A repórter Mona Lisa Carneiro traz os detalhes. Oi, Mona Lisa, boa noite. Oi, Paulo, boa noite para você, para o nosso deputado Fred Rodrigues e, é claro, para todo mundo que está acompanhando o Boa Noite Goiás desta quarta-feira. Olha só, eu trago novidades aqui do Parlamento Goiano e quem está aqui comigo para contar é o deputado Coronel Adailton. Deputado, o senhor hoje em sessão solene que aconteceu aqui na Assembleia, teve uma surpresa aqui durante a sessão, né? Um passaporte goiano. Conta pra gente o que é esse novo projeto. Exatamente. Muito boa noite, Paulo Berg. Muito boa noite, meu caro deputado Fred Rodrigues, que muito bem representa a Assembleia Legislativa neste momento aí. Boa noite a todos os telespectadores do Boa Noite Goiás. Eu sou o deputado estadual Coronel Adailton e estou presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Goiás. E nós apresentamos hoje, no Fórum Legislativo do Turismo no estado de Goiás, várias entregas, várias parcerias realizadas de sucesso que nós obtivemos resultados altamente positivos, onde Goiás suplanta o Brasil como um todo em nível de crescimento da atividade de turismo. E nós ficamos muito felizes com isso. A parceria com a Goiás Turismo, parceria com o Sebrae, com o trade turístico, com a Fé Comércio através do Setur, com os empresários que empreendem, que atuam no ramo do turismo, com os gestores de turismo, prefeitos, secretários que estiveram todos presentes aqui conosco. As 35 regiões, aliás, as 11 regiões turísticas representadas e os 95 municípios também representados aqui na Assembleia Legislativa. E a entrega principal, primordial, foi o passaporte do turismo do estado de Goiás. Este documento que traz, além de mostrar os atrativos turísticos que nós temos no nosso estado, traz a possibilidade do turista estar junto, estar presente e lá, naquela atividade de turismo, ele fazer um registro da sua visita com o anfitrião dentro do município da nossa representação turística do estado de Goiás. É mais uma inovação da Comissão de Turismo, capitaneada por mim, deputado estadual Coronel Adailton, mas é claro, sob a batuta do nosso presidente, deputado estadual Bruno Peixoto, que nos empresta todo o apoio necessário com a TV Alego, com a TBC, com a agência de notícias da Alego, com o aplicativo Deputados Aqui, e dessa forma nós haveremos de ir muito mais longe, com o apoio do deputado Fred Rodrigues, que está presente aí, e dos demais deputados que compõem a Comissão de Turismo. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Paulo, esse foi o principal destaque aqui de hoje da Assembleia Legislativa do Parlamento Goiano. Eu volto com vocês amanhã e olha só, não se esqueçam de pegar o passaporte de vocês para começar a carimbar e conhecer o nosso belíssimo estado de Goiás. É isso aí, vamos viajar. Que legal, né? Muito legal isso, né, deputado? Seu colega apresentando. Ele se dedica a outro tipo de assunto, né? A gente vê que o Coronel Adailton, ele focou mesmo no turismo, mas ele se dedica, viaja, faz viagens com a equipe dele, né? Promovendo o turismo aqui no estado de Goiás e com ideias interessantes. Turismo é dinheiro também, é uma grande fonte de renda e ainda mais dos governos. O estado de Goiás, né? Que é um estado tão rico, com tantas atrações, né? Tantas atividades. É um estado tão bonito e que, sem dúvida, o meu colega, meu amigo Coronel Adailton, que é uma pessoa que eu respeito muito e por várias vezes busco conselhos aqui na casa, né? Já é um deputado mais experiente que eu aí, e obviamente uma pessoa mais experiente que eu também. Tô chamando o senhor de velho não, viu, Coronel Adailton? Mas é porque realmente o senhor é experiente. E é um exemplo de deputado, um exemplo de pessoa e eu busco muito a orientação dele aqui, sempre que eu preciso de um assunto mais espinhoso. É isso aí. Parabéns, coronel. E reconhecendo, ele sabe explorar bem. O coronel é um dos
deputados que mais sabem explorar bem essa atividade da TV Alego, né? De toda a imprensa que existe, de todo o sistema de imprensa, digamos assim, que existe dentro da Assembleia Legislativa, o Coronel Adailton sabe usar e muito. Ele divulga sempre. A gente está sempre em contato com a assessoria dele, com ele, e divulgando as coisas dele. Parabéns, Coronel, e parabéns à assessoria também, que trabalha muito bem. O governador Ronaldo Caiado cumpre a agenda nessa quarta-feira em Brasília. O primeiro compromisso do dia foi no Ministério dos Transportes. De lá, a repórter Brunelli Portela tem mais informações. Boa noite, Brunelli. Um dia de muitos compromissos aqui em Brasília. O governador Ronaldo Caiado, na manhã, participou do lançamento do edital de pavimentação da BR-030, que liga Goiás à Bahia. É um projeto muito aguardado que agora saiu do papel. E na parte da tarde, ele acompanhou a primeira seleção de propostas do novo Minha Casa Minha Vida. É um projeto do governo federal e ele acompanhou esse evento ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O governador Ronaldo Caiado conversou com a nossa equipe sobre a importância de participar deste evento. Vamos acompanhar. É um trabalho que eu venho desenvolvendo há muito tempo, desde que eu assumi o governo. A faixa 1, ela atende exatamente as pessoas com baixa renda. E como nós não tínhamos, eu implantei em Goiás um sistema de construção de casas para as pessoas mais carentes a custo zero. Então, quer dizer, tem a faixa 1, eu em Goiás já desafiei, sou o único estado do Brasil que tem a faixa 0. Eu construo uma casa a R$130 mil e entrego com escritura do cidadão. Quer dizer, eu já tenho 6 mil casas construídas, eu vou fazer mais 4 mil até o final do meu governo. Agora, com a faixa 1, certo? Aí você pode alongar para aquelas pessoas que já têm condições de poder também pagar uma prestação de R$100, R$150 por mês, já que no interior do estado as pessoas não têm uma renda como nas grandes cidades. Então eu foquei o nosso programa de governo, agora acoplado com o programa do Minha Casa Minha Vida, vamos ter a condição de atender ainda muito mais goianos que esperam isso de nós. E não para por aí. Agora à noite ele participa da posse dos novos ministros do Superior Tribunal da Justiça aqui em Brasília. E é claro que nós também vamos acompanhar mais essa agenda do governador Ronaldo Caiado e vocês acompanham todos os detalhes na reportagem completa que nós estamos preparando. Até mais. Legal, né? Uma agenda republicana, né? Governador Ronaldo Caiado esteve ao lado de Lula, Minha Casa Minha Vida, quer dizer, assuntos de interesse da população, e é isso que a gente espera, né, deputados, dos nossos políticos, dos senhores, né, que discutam na hora de discutir, mas na hora de dar as mãos, se deem as mãos. Justamente, ainda que a gente saiba do histórico dos governos petistas aí, infelizmente o PT hoje ocupa a posição na presidência da República e o governador Caiado está correto em buscar o diálogo e buscar os recursos para Goiás. Governador Ronaldo Caiado, para a gente encerrar a questão política e dar uma última informação, governador Ronaldo Caiado, os passos dele levam até a presidência, podem levar até a presidência da República? Olha, é difícil eu dizer que não, quando até o próprio Bolsonaro já disse que sim, né? Mas assim, tanto a história, o histórico do Ronaldo Caiado, né? Lá da UDR, lá em 89, já foi candidato à presidência da República, né? Tem uma história consolidadíssima como parlamentar, está fazendo, na minha opinião, uma boa gestão agora como governador, né? Ainda que eu não seja da base, eu sou independente. Mas tem uma total abertura lá com o governo, consigo conversar com ele diretamente, atende muito bem todas as nossas demandas, né, que são demandas que eu sempre levo pelo padrão do meu mandato, demandas da direita, e ele tem atendido. E, obviamente, até o próprio Bolsonaro vê com bons olhos essa intenção dele, né? Então, eu acredito que sim, é uma pessoa mais do que preparada, é um político testado, né, um político respeitado, que tem um trânsito bom. E eu acredito que ele consegue sim se manter fiel aos princípios dele, da direita, e buscar um fortalecimento desse sim. Mas como eu já disse, claro, também, a gente tem que esperar o desenrolar, né? Mas se o próprio Bolsonaro acredita nessa possibilidade, eu com certeza acredito também. Ok. Tempo esgotado, mas a gente tem uma última informação. E eu vou pedir ao senhor que se transforme agora no apresentador, no comentarista, em tudo, para a gente encerrar o programa com essa notícia que chegou aí agora. Certo, porque na verdade a gente tinha mencionado, né, sobre a PEC que limita os poderes do STF, eu não vejo que limita, simplesmente balança e equilibra. E a gente recebeu a notícia aqui agora, telespectadores, de que foi aprovada no Senado em primeira votação, né? Como é uma PEC, precisa passar em 2 votações no Senado e em 2 na Câmara. Agora ela segue para a Câmara. Como a gente está aqui, eu ainda não tive acesso da forma como o texto foi aprovado, mas eu lembro que eram 2
dois principais pedidos ali, né? Um sobre as decisões monocráticas, a decisão monocrática de ministro do STF não poderia derrubar decisão do presidente da República, né, ato do presidente da República, e a outra dizia respeito aos pedidos de vista. Eu lembro que a questão do pedido de vista tinha um problema, porque essas são regras internas do STF, né? Seria como se o Senado estivesse tentando mexer no regimento interno do STF, e alguns juristas acham que isso não caiba, mas a situação da adesão monocrática já não é. A adesão monocrática já interfere em outros poderes. Então ela foi aprovada, mas tem que passar agora 2 vezes na Câmara e que segue para o Arthur Lira, que em outros momentos já deu a entender que não vai pautar tão cedo essa PEC. Então é difícil a gente dizer o que esperar agora, mas fico feliz que o Senado tenha se posicionado dessa forma. Não acho que foi uma retaliação contra o STF, não acho que seja um recado da direita, até porque o Rodrigo Pacheco já arquivou muitos pedidos de impeachment da direita contra o ministro do STF, então acho que é simplesmente as coisas se ajustando e buscando um equilíbrio. Tá bem. Tá show. Tá contratado. Obrigado, tô precisando, vou sair do plenário e vou vir pra cá também, tentar fazer um bico aqui. Mas não tô no seu nível não, Paulo, eu tô comendo muito feijão ainda. Que isso. E para encerrar, uma opinião mais uma, né, do telespectador, eu corro aqui para atender telespectadores, que eles são... tudo, né, para a gente no nosso programa. Os entrevistados e os telespectadores que ajudam a gente demais, né, com as entrevistas, com as perguntas. Boa noite. Quem diz isso é o seguinte: meu nome é João Batista. Boa noite. O programa hoje está muito bom. Parabéns a você, Paulo, e ao nosso deputado. O programa está 1000. Obrigado, João. Eu assino embaixo, deputado Fred Rodrigues, deputado estadual pelo DC. Foi um prazer revê-lo, vê-lo mais uma vez, recebê-lo aqui. Uma visita ilustre. Obrigado, Paulo, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Obrigado aqui para a audiência que nos acompanhou. Obrigado à nossa equipe técnica, meus assessores estão aqui hoje nos apoiando, dando apoio, né? Todo mundo está aí de casa, você que nos acompanhou e, claro, ao grande Paulo Berg, que sempre que pode nos convida, nos traz aqui para a gente poder dar a nossa opinião sem censura, sem papas na língua, da forma como vocês, telespectadores e contribuintes, merecem. Claro, grande abraço. O telespectador também fala o que quiser aqui no programa. Claro que ofensas a gente não gosta de ouvir, de receber e nem de transmitir para outra pessoa vindas de entrevistados. Isso nunca aconteceu. Quer dizer, já aconteceu, mas isso foi lá no passado. E de telespectadores também que têm o senso da medida. Eles sabem, né? Como participar de um programa civilizadamente. Isso é bom demais. Hoje é dia do músico. Parabéns a você que é músico. Parabéns a todos os músicos do Brasil. Eu diria, nem todos, né? Não dá para parabenizar todos, não. Nem todos. A gente respeita muitos músicos, né, Paulo? Só não respeita muitos. Mas tem muitos músicos. O Brasil é uma terra fantástica, né? Que já foi reverenciada por tanta gente lá fora, né? Frank Sinatra, por exemplo, né? E tantos outros cantores, intérpretes e etc, etc. E aqui dentro a gente tem grandes cantores, grandes compositores. Eu parabenizo a todos os músicos. Hoje é dia de Santa Cecília, a padroeira dos músicos, né? Uma oração a Santa Cecília e uma oração também pelos músicos para que continuem sempre inspirados e trazendo muita alegria para nós. Você vai ficar agora com ele, o Guilherme Rigonato, que já está caminhando para vir para cá, para se sentar aqui. O programa continua e você vai ter muito mais informações, muito mais notícias, com essa simpatia e essa competência toda do nosso querido Guilherme Rigonato, o nosso futuro. Boa noite para você. Venha, Guilherme. Boa noite. Ótima noite, Paulo. Meu Deus, quanta generosidade. Realmente, eu tenho o privilégio de suceder você aqui, Paulo, e dizer, já repetindo o que eu estou acompanhando na nossa internet aqui, que alegria ter Paulo Berens de volta aqui no Boa Noite Goiás e já dizendo que estamos só aquecendo. Obrigado à generosidade do Paulo. Eu vou até repetir o que o deputado Ricardo Quirino e eu falamos aqui ao vivo. Tem um prêmio vindo aí, um prêmio da comunicação. A minha sugestão continua sendo essa, viu, Paulo? Que o nome do prêmio seja Paulo Berens, porque você é a nossa referência. Não tem substituição para um talento e um gênio como Paulo Berens na comunicação. Tem só a continuação. Obrigado, querido Paulo. E nós iniciamos, então, esse momento de notícias do Boa Noite Goiás para trazer o que foi destaque nesse dia, essa quarta-feira, falando sobre a Polícia Militar em Caldas Novas e a prisão desse homem suspeito de furtar fios de cobre do poste público. Para ter uma ideia, a energia da cidade comprometida com todos esses furtos. Você acompanha os detalhes agora.
O homem de 30 anos já possui várias passagens pela polícia. Pelas imagens é possível ver o momento em que ele anda pela rua com um saco plástico, que era utilizado para armazenar fios furtados. A polícia conseguiu chegar até o criminoso por meio de denúncias de moradores. Ele foi encontrado escondido dentro de uma churrasqueira e, ao ser preso, confessou os furtos. Quantos casos fios você furtou essa semana? Sei lá, só uns 3, não? Só 3? O criminoso foi preso pela equipe do 26º Batalhão da Polícia Militar de Caldas Novas. Ele subia nos postes de energia e furtava até os fios que ligavam os padrões das residências. Além dos prejuízos causados à concessionária, a ação do criminoso também deixava as casas no escuro, o que provocou desconforto e prejuízo aos moradores. Aqui em Caldas Novas, ele é suspeito de ter praticado 3 furtos tão somente nessa semana. Ele foi identificado pelas nossas equipes do 26º Batalhão e conduzido para a delegacia de polícia. Ainda há suspeita da participação deste indivíduo em outros furtos. Olha só, vamos falar então, por exemplo, do hospital que está nesse exato momento com algumas dificuldades por causa da greve. O hospital é o Hospital Municipal Célia Amara, que inclusive traz aí a categoria reivindicando pagamento de salários atrasados. Você entende melhor quais são os atendimentos que ficam nesse exato momento prejudicados por conta dessa reivindicação e da greve. A paralisação nos atendimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara começou por volta das 7 horas da manhã e tem o objetivo de exigir o pagamento dos salários de setembro a novembro. O sindicato segue tentando uma negociação com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. De acordo com o sindicato, o primeiro indicativo de greve aconteceu no início de setembro. De lá para cá foram feitas várias tentativas de negociações. Durante o período, até houve um indicativo de regularização de salário, mas depois o problema voltou a se repetir. Nós vamos garantir 100% da assistência de casos de urgência e emergência aos pacientes que já encontram-se internados. Atendimentos eletivos ou classificados como atendimentos de não urgência, ou seja, classificação de Manchester, verde e azul, serão encaminhados para atendimento na rede própria da Secretaria Municipal de Saúde. Além do atraso de salários, a falta de insumos para os procedimentos também tem sido um problema para a categoria. Continuamos um movimento de tentativa de negociação e estamos aguardando a regularização desses pagamentos. Caso contrário, permanece a greve. Perfeito. Então, em nota, a Secretaria de Saúde de Goiânia esclareceu que as maternidades municipais são geridas pela Fundação Apoio ao Hospital das Clínicas e continuam oferecendo aí assistência humanizada de qualidade aos pacientes, que não há paralisação. A continuação da nota diz o seguinte: a Secretaria reforça que um novo repasse à Fundação será realizado ainda esta semana e que mantém diálogo constante com a diretoria da Fundação, e a revisão dos contratos pactuados continua sendo realizada. As atualizações a qualquer momento aqui no Boa Noite Goiás ou durante toda a nossa programação. E agora falando sobre a forte chuva de ontem, que trouxe aí muitos transtornos. Você que mora aqui na capital ou próximo, na região metropolitana, sabe como nós tivemos aí muitas quedas de energia em vários lugares. Então, além de muitos semáforos pela manhã sem funcionar, nós tivemos aí também muitos outros detalhes que precisaram ser socorridos às pressas durante esse dia. Quem conta pra gente tudo é o nosso querido Rafael Mesquita. O trânsito está interditado em parte da 85 e no anel externo da Praça Cívica entre as avenidas Gersina Borges e Cora Coralina. O bloqueio acontece desde as 8 da noite desta terça-feira, pouco após uma árvore cair no local. Com isso, a manhã desta quarta-feira começou com muito transtorno para os motoristas que passaram por essa região. Tá um caos, hein? Não é só aqui não, hein? Goiânia inteira, né? Não tem paciência, mas tá tudo certo. Importante que a gente chega lá e tudo dê certo. Já tá atrasada? Bastante. 1 hora de atraso já. Complicado, ainda mais essa Praça Cívica, do dia que tá com essas obras, não termina nunca. A chuva de ontem foi tão forte que essa árvore
caiu sobre um veículo e derrubou um semáforo e a rede elétrica. Com isso, além dos transtornos no trânsito, grande parte dos prédios e estabelecimentos comerciais aqui da região da Praça Cívica ainda estão sem energia. O diretor de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade, Horácio Ferreira, diz que a liberação do tráfego de veículos depende dos trabalhos realizados pela Equatorial. Nós estamos aguardando os trabalhos da Equatorial, porque houve rompimento de cabos da rede elétrica, houve quebra de poste, ou seja, uma estrutura muito grande que houve danificação, sofreu danos aqui. Então nós precisamos aguardar para dar uma previsão mais próxima do horário que a gente tenha condição de fazer a liberação desse trecho. Na manhã desta quarta-feira, 5 equipes semafóricas da Secretaria Municipal de Mobilidade estavam nas ruas da capital, já que em 80% das ocorrências foi detectado falta de energia elétrica. É o caso do cruzamento das avenidas Eurico Viana com a Recife, no setor Alto da Glória. Já na rua 22, no setor oeste, uma árvore caiu sobre um imóvel. Mais quedas de árvores aconteceram no Jardim América, na C237 e C2, bloqueando o trânsito na região. Só a ponta do iceberg, não é mesmo? Em nota, a Equatorial Goiás ressaltou que o forte temporal registrado na noite de ontem em Goiânia impactou alguns clientes na capital e região metropolitana e, de imediato, profissionais da concessionária já atuaram por manobras remotas, restabelecendo o serviço para grande parte dos clientes. Equipes trabalharam durante toda a madrugada e cerca de 90% dos clientes impactados pela chuva estão com fornecimento normalizado. Segundo a Equatorial, neste momento não há bairros sem energia e sim quadras e ou equipamentos danificados sendo substituídos para o restabelecimento da energia. As equipes estão atuando nas novas ocorrências registradas hoje e o trabalho será mantido até que todos os clientes estejam com fornecimento integralmente restabelecido. E deixa eu fazer só aqui um comentário, aí já sou eu dizendo, né? Se nós observarmos Rio de Janeiro, São Paulo e todos os problemas de fornecimento de energia dessas capitais, grandes metrópoles, nós podemos dizer que a maior dificuldade era a exata comunicação. Então, pela velocidade da nota e pelo contato direto que nós recebemos da Equatorial, dá para perceber que a tratativa foi diferente. Esperamos que seja restabelecida a ordem e que realmente seja um sinal verde para o atendimento em Goiás. E a Polícia Civil de Lusiânia prendeu um homem de 46 anos suspeito de traficar nas dependências de uma pousada em Novo Gama. Veja na reportagem com Jaque Moura todos os detalhes. De acordo com as investigações, o suspeito utilizava o estabelecimento do qual era gerente no município de Novo Gama para fazer a venda do entorpecente. Durante a abordagem, a polícia encontrou pedras de crack, uma pistola, dinheiro e balança de precisão. Foram realizadas buscas e apreensões a endereços vinculados a um traficante de 46 anos que se valia de um hotel bem no centro da cidade de Novo Gama para realizar o tráfico ilícito de drogas. Logo na busca pessoal a este indivíduo foram encontradas pedras de crack. Na cozinha, embaixo de uma estrutura metálica, policiais civis encontraram uma embalagem com mais porções de crack e num depósito anexo à recepção, uma arma de fogo, uma pistola calibre 9mm foi encontrada e é de uso restrito essa arma. Além disso, balança de precisão e valores e notas diversas. Nós, aqui na delegacia, autuamos este indivíduo por tráfico ilícito de drogas e também por posse irregular de arma de fogo de uso restrito, cuja pena, se somadas, pode alcançar 20 anos de reclusão. Vamos falar agora do pedido de empréstimo da Prefeitura de Goiânia de R$1 bilhão junto ao Banco do Brasil. Está dando o que falar na Câmara Municipal e os vereadores da oposição criticam. A base do prefeito diz que o dinheiro é necessário e os detalhes a gente acompanha com Rafael Mesquita.
O projeto, que estabelece a contratação do empréstimo de R$1 bilhão para a Prefeitura junto ao Banco do Brasil, já foi lido em plenário e tramita na Câmara Municipal. Segundo a proposta encaminhada pelo Passo, o recurso será destinado a investimentos em educação, saúde, mobilidade, modernização de gestão e infraestrutura. Mas há vereadores que estão questionando o projeto. Lucas Quitão apresentou requerimento para que o Tesouro Nacional emita parecer sobre a operação. O projeto tem apenas 2 folhas, poucos artigos, que neles, vagamente direcionam como a Prefeitura pretende investir, mas não tem o detalhamento mais concreto das obras, dos programas sociais, das políticas públicas que a Prefeitura pretende realizar com esse recurso. Também não coloca as condições desse empréstimo, juros, quantidade de parcelas e todas as informações. Já a parlamentar Ava Santiago quer que o Ministério Público avalie a legalidade do projeto apresentado. Até chocante, surpreendente, que a Prefeitura peça um crédito de R$1 bilhão e não envie para cá nenhum tipo de especificação sobre o gasto desse recurso. Mais ainda, a Prefeitura entra em contradição com a própria prestação de contas feita aqui na casa. As 2 prestações feitas esse ano apontaram superávit. Mas a base do prefeito acredita que o empréstimo é necessário. O vereador Wellington Bessa admite apenas que pequenas correções podem ser feitas no projeto. O projeto já chegou à Câmara e lá aponta que serão gastos com saúde, educação, infraestrutura, mobilidade e, de fato, faltou uma especificação melhor desse investimento. Então, eu acredito que, se for para essas áreas, esse investimento ele será muito importante, e poderá destravar obras que estão há muito tempo sem conclusão ou sem serem retomadas, que é o caso, por exemplo, de 20 obras que nós licitamos na educação, 12 obras paralisadas que nós conseguimos licitar também. Ainda de acordo com a proposta, entre as contragarantias oferecidas pelo município ao empréstimo estão as receitas com impostos, como IPTU e ISS, além dos valores de repasses da União ao município. E o governo do estado lançou nesta quarta-feira em Goiânia 2 programas voltados para o avanço tecnológico. Você acompanha quais são e como vão interferir aí no desenvolvimento no futuro. O evento de lançamento dos projetos Jornada do Futuro e Pense Grande Tech aconteceu no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. O programa Jornada do Futuro chega com o objetivo de promover cursos técnicos para alunos que estão fazendo ensino médio em colégios estaduais. E isso pode, inclusive, salvar esse tipo de ensino. Os CEPIs, a Escola de Tempo Integral em Goiás e no Brasil, está perdendo aluno. Ela perde aluno porque o aluno, ele quer estudar, ele quer concluir o ensino médio, mas ele também quer ter outra atividade. Então essa parceria proposta pela SECTI, ela possibilita uma esperança na Escola de Tempo Integral. O programa Pense Grande Tech vai promover a formação de alunos das escolas do futuro em um curso de ciência de dados. Parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Informação e a Fundação Telefônica Vivo. O objetivo é elevar a empregabilidade de jovens em vulnerabilidade socioeconômica e promover a melhora da renda familiar. O Rodrigo representa o Instituto Sonho Grande, parceiro do projeto. A gente acredita que isso traz novas oportunidades de trabalho, um trabalho do futuro para esses jovens que vão estar estudando, com um currículo super moderno, com uma preparação especial também dos professores para conseguir passar toda essa parte acadêmica para eles e também toda uma parte de conexão com o mercado de trabalho. Os 2 programas lançados aqui têm o objetivo de aumentar o número de alunos em cursos técnicos no estado de Goiás. O programa Jornada para o Futuro vai contemplar 14 colégios estaduais em período integral, em 12 municípios diferentes. Goiânia vai receber o projeto em 3 CEPIs. O restante das cidades vão receber em um colégio. Os municípios contemplados são Trindade, Itumbiara, Bonfinópolis, Silvânia, Bela Vista, Rubiataba,
Palmeiras, Santo Antônio do Descoberto, Mineiros, Aparecida de Goiânia e Valparaíso. Foi olhado nacionalmente quais eram as principais demandas, né? O que estava os postos de trabalho mais abertos, né? O que está tendo grande remuneração, e aí se chegou com uma fundação, que é a Fundação Teles, essa ideia de desenvolvimento web e cibersegurança, com a Fundação Telefônica Vivo, ciência de dados. O vice-governador é um entusiasta das áreas da tecnologia, tanto que para buscar essa parceria ele foi até São Paulo para uma reunião definitiva. E mais uma vez Goiás está sendo inovador. E nós estamos saindo na frente e preparando, buscando aí depois escalar para preparar os jovens para o mercado de trabalho, para a vida adulta, com essas habilidades digitais já inseridas aí dentro do seu conhecimento. O índice de pessoas sem ocupação em Goiás é o menor desde 2014. É o que indica uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Nós vamos saber também como o governo goiano conseguiu estimular esse avanço na oferta de vagas de trabalho. O crescimento econômico de Goiás, divulgado pelo governo, tem influenciado a taxa de desocupação e resultado em mais pessoas empregadas. A nossa economia tem tido um bom desempenho esse ano, principalmente pelo setor de serviço, né, que tem tido um desempenho acima da média nacional. Isso reflete diretamente no mercado de trabalho goiano. Então, a gente, nesse terceiro trimestre de 2023, a gente atingiu o maior número de ocupados, então são cerca de 3,8 milhões de goianos ocupados, né, no mercado de trabalho goiano. E isso também reflete na taxa de desocupação. A criação de novas políticas públicas tem sido decisiva para ampliar as oportunidades de emprego no estado. Isso também é um reflexo, né, das políticas públicas do estado goiano de trazer uma melhoria no ambiente de negócio goiano, né? Por exemplo, quando a gente tem os índices de violência bem abaixo do que era anteriormente. Então isso, né, dá uma segurança para o comerciante ficar aberto mais tarde, dá uma segurança para o goiano sair também, né? Então dessa forma a gente movimenta mais a economia. Se você quer ingressar no mercado de trabalho, não tem qualificação profissional, você tem um curso gratuito, gerido pela Universidade Federal de Goiás, e você recebe uma bolsa qualificação. Você recebe R$250 por mês para fazer essa qualificação profissional. Mas se a ideia da pessoa é empreender, é montar seu pequeno negócio, nós temos o crédito social. Crédito social, você faz um curso de qualificação profissional na área de empreendedorismo, na área de bolos e massas, na área de salgados, na área de beleza, que está muito em moda, massagem, cabelo, maquiagem, manutenção predial, a profissão que você quiser empreender, você faz o curso e recebe até R$5 mil para comprar todos os itens necessários para você montar o negócio. Você acha que tem mais vagas disponíveis? Tem, né? Falta pessoas para isso, né? Acho que por conta de mais oportunidades, né? Por conta da melhora mesmo, de oportunidade mesmo de emprego. Tem várias oportunidades para pessoas que está procurando ficar fixo, mas não acha nem para fixo nem para temporário. Acho que qual é a maior dificuldade? Assim, a qualificação, o pessoal pede com qualificação? Como que a experiência está muita, porque eles sempre pedem experiência e a maioria não tem, por causa da falta de oportunidade. Se não tem oportunidade, não vai ter experiência. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que no terceiro trimestre de 2023, a taxa de desocupação chegou a 5,9% no estado de Goiás, o menor índice desde 2014. O Vander Tavares, gerente-geral do Cicobi no Centro-Oeste, conta pra gente aqui no Shopping Galo, em Goiânia, que a busca por mais profissionais aumentou. Nós aí nos últimos 2 anos crescemos aí, o Cicobi Centro-Oeste BR, ele cresceu o dobro de agência. E com esse crescimento também nós precisamos também do dobro de profissionais, né? Então nós contratamos aí o dobro de gerentes, assistentes, profissionais do caixa para poder trabalhar com a gente. Então esse crescimento acompanhou também a quantidade de profissionais que nós precisamos. O gerente da empresa explica quais os requisitos essenciais na hora de avaliar um candidato para a vaga. Às vezes a pessoa ela tem muitas habilidades, mas e o desejo e a vontade de trabalhar, né? Então a gente analisa
aliado também à boa qualificação profissional. E isso a Kellen, pelo visto, tem de sobra. Ela foi contratada há 7 meses por Vander. A colaboradora demonstrou vontade de evoluir muito na área. Crescer cada vez mais. Eu entrei aqui como caixa, sou assistente de tesouraria e estou concorrendo a assistente de negócios agora. É isso, Boa Noite Goiás volta amanhã. Até lá!